Eu tenho batido numa tecla aqui que a competitividade do Campeonato Brasileiro, normalmente, ela chama tanto atenção que quando você não está no período da Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro, as grandes equipes do futebol brasileiro, elas acabam até ofuscando o interesse que acontece em relação à própria seleção brasileira. Mas existem pontos que são muito importantes e que precisam ser colocados e dizem respeito à seleção brasileira. Eu bato numa tecla que a seleção precisa de confrontos de mais nível, que a seleção precisa de confrontos contra grandes equipes europeias, que a seleção precisa ser testada para que a gente não seja de novo surpreendido na Copa do Mundo do Catar, em quartas de final, em oitavas de final ou numa semifinal, de novo por uma seleção europeia. E isso precisa realmente ser estudado, mas o calendário, ele é algoz nessa história, até porque esse é um período em que as seleções europeias estão disputando a Eurocopa, então não tem como o Brasil buscar uma alternativa de enfrentar uma seleção europeia. Vai ter que encontrar um caminho, vai ter que tentar, na medida em que as competições terminem, para 2 amistosos pelo menos, mesmo que o Brasil tenha no meio do caminho partidas pelas eliminatórias, porque a nossa situação na eliminatória é tão tranquila que a gente pode se dar ao luxo de se preocupar com uma partida ainda que amistosa contra uma seleção como a Bélgica, contra uma seleção como a Alemanha, contra uma seleção como a Itália, contra uma seleção como a Espanha, para que a gente não seja surpreendido ou mesmo tenha o dissabor de ser desclassificado em quartas de final de novo numa Copa do Mundo para uma seleção europeia. A outra questão diz respeito ao diferente. Neymar é muito diferente, isso não tenho dúvida, o mundo não tem dúvida, não é por acaso que ele seja tão valorizado. E eu não tô aqui para advogar a causa do Neymar fora das 4 linhas, eu não tô aqui para debater o Neymar a respeito do que ele faz ou que ele deixa de fazer. Isso não é da minha conta desde que ele não infrinja a lei. A liberdade de atuar, a liberdade do que fazer nos seus momentos de folga é dele e é um problema dele. O Neymar, dentro das 4 linhas, é muito competente e é muito diferente. Agora, o Tite, que já é suficientemente experiente, ele precisa saber exatamente até onde esse diferente vai poder fazer a diferença a favor do Brasil e em que momento esse diferente, personalista demais, egoísta demais com a posse de bola, em que momento ele possa nos prejudicar numa partida importante contra uma seleção europeia de qualidade no meio de uma Copa do Mundo. E isso pode acontecer, porque quando você está enfrentando uma equipe fraca, não tem problema nenhum. Você está enfrentando uma equipe sul-americana fraca, já está ganhando de 2-0, o Neymar dribla um e quer driblar o segundo, perde a bola, arma um contra-ataque para essa equipe fraca e não acontece nada. E se tomar um gol também não acontece nada, porque o Brasil já tá ganhando de 2-0, vai estar ganhando 2-1, vai fazer 3-1, 4-1 e tá tudo certo. Se tiver ganhando de 1-0, empate, o Brasil vai fazer 2, vai fazer 3. O problema é quando você pega um adversário de qualidade. Então, o Tite tem que saber como conversar com o Neymar, como treinar o Neymar, como posicionar a sua equipe. Por quê? Porque o Neymar é o diferente e a gente espera do diferente o quê? Que ele faça a diferença. Mas para que isso aconteça, em algum momento ele pode fazer com que o seu time corra risco. Então como é que você age em relação a esse tipo de procedimento? Como é que você cobra o diferente? Você dá liberdade pro diferente? Óbvio que dá. Mas e aí? Você corre mais riscos por causa do diferente? Não, desde que você saiba como ajustar o seu time quando o diferente está com a posse de bola. Em algum momento ele possa até perder essa posse de bola, em algum momento possa até armar um contra-ataque para a equipe adversária, mas o seu time tem que estar ajustado exatamente para combater, para confrontar esse contra-ataque e ele não ser mortal para a equipe brasileira. Essa, sem dúvida, talvez seja a grande missão do Tite rumo à Copa do Mundo do Catar. O Brasil já está no Catar, a nossa classificação é mais do que tranquila, precisamos enfrentar adversários de porte da Europa e o Neymar tem que saber exatamente como administrar o seu enorme talento. E isso, com certeza,
é tarefa do treinador da seleção de futebol.